Olá, pessoal! Professora Gina Maciel, sejam bem-vindos à aula de literatura. Hoje falaremos acerca da terceira geração modernista na prosa. Conversamos acerca da terceira geração na poesia e falamos acerca de aspectos de métrica perfeita, falamos acerca de retomada de valores, muita rima, conversamos sobre neoparnasianismo. Vamos agora conversar sobre Geração 45, prosa. Como os romances foram constituídos? Quais as temáticas? De que maneira essa estética se desenvolve? Desenvolveu temática e estéticas variadas. Em relação aos períodos anteriores, eles foram menos exigidos social e politicamente. Quando uma pessoa é menos exigida, menos explorada politicamente ou socialmente, não cabe ao autor denunciar em excesso, com muita rigidez, com muito desencanto, do mesmo modo que as gerações passadas fizeram. Esse artista pode explorar com mais afinco, com mais dedicação, uma forma literária diferenciada. E é o que esse grupo vai fazer. Eles retomam com equilíbrio, com seriedade, a formalidade. É uma característica desse grupo. Eles usam uma linguagem refinada para o trabalho. Então, entendê-los é simples? Não, não é simples. É preciso um pouco de carinho, um pouco de atenção, porque o artista, o autor, ele trabalha com equilíbrio, com seriedade, faz denúncias, mas também faz a dilatação do conhecimento. Ele vai buscar o novo, vai buscar inovar na prosa. Você verá que os autores consagrados nesse período, eles têm uma linguagem muito diferenciada, uma linguagem interessante, intuitiva, criativa, uma linguagem cheia de neologismos. Lembra essa expressão? A professora de língua portuguesa explicou a você. Neologismo, aquilo que é novo e colocado como saber. A palavra nova, criada. O autor, então, vai fazer criações sobre o coloquialismo, sobre a oralidade. Ora se aproxima muito do oral, ora se aproxima muito do estilo, com muito refinamento. Nos gêneros conto e romance, nós temos uma autora que já foi falada na aula anterior, a Lígia Fagundes Telles. A Lígia trabalha com a sondagem psicológica e trabalha com uma arte muito intimista. O trabalho dela, a literatura dela, as narrativas são muito intimistas. Uma outra autora também será citada, Clarice Lispector. A Clarice também tem como foco o psicológico da personagem. A partir de técnicas novas, elas introduzem nas narrativas a quebra daquele gênero canonizado pelas pessoas como formal, início, meio e fim. Essas autoras não se prendem a essa sequência, a essa linearidade. O que elas propõem? Elas propõem que as narrativas tragam estruturas com esse gênero, que ali haja narrador, um ambiente, um espaço que possa ser explorado, que haja personagens que sejam as personagens mais importantes e outras que sejam a oposição a ela. Então, se eu tenho uma personagem que atue no campo da primordialidade, que essa seja a primeira, a principal, a mais importante, eu preciso de um antagonista que se oponha a ela. Não só uma personagem que valorize uma postura de protagonista em excesso, mas que valorize também o antagonista, o meio, em oposição ao próprio enredo, que o enredo também seja tão importante quanto o desenvolvimento dessa personagem. Então você nota que nessas obras há uma quebra de estrutura de passado. A estrutura que foi canonizada
será mudada. Elas trarão o novo, trarão mudanças na linearidade e trabalharão uma linguagem também de maneira diferenciada. O autor Guimarães Rosa, ele aparecerá ao lado de um outro autor chamado Mário Palmério, com ampla dedicação ao regionalismo. Essa estética foi muito trabalhada na geração de 30. Você se lembra, foram chamados de regionalistas. Essa estética de 30 trabalha mostrando o homem, o Nordeste, lembra as imagens dos quadros, das telas de Cândido Portinari, mostrando o sofrimento, as agruras, a dor, as perdas, o misticismo, as superstições, os coronelismos. Lembra os assuntos que nós discutimos? Pois é, esse grupo agora, a geração de 45, também se aterá aos fatos do interior, os fatos rurais. A estética se preocupa com o regional. Guimarães Rosa, especificamente, se preocupa com Minas Gerais. Ele cuida e lida com Minas Gerais, sua região. O que ele pretende ao mostrar esse regionalismo? Por ser uma outra região, coberta por um outro linguajar, com outros costumes, ele busca renovar seu trabalho estético a partir de uma linguagem. O discurso que ele usa é um discurso direto. O discurso direto ocorre por marcas que se estabelecem com travessões, as personagens falam, e dentro do discurso indireto livre, a personagem fala, parte o narrador, deixa claro ao leitor. Ele então revoluciona seus textos a partir de uma sintaxe totalmente diferente, desconhecida. As pessoas se encantavam com o trabalho dele. E o vocabulário que ele usa, muito inovador. Guimarães Rosa, então, vai alcançar leitores que, desinteressados pela literatura, passam a amá-la a partir do trabalho dele, do trabalho de Clarice Lispector, do trabalho intimista de Lígia Fagundes Telles e de outros grandes nomes. A Clarice, João Guimarães Rosa, pense, Ariano Suassuna, Lígia Fagundes Telles. Olha que quarteto, que personalidades. Ariano Suassuna, talvez você não se recorde, mas eu creio que você não se esqueceria dele. Aquele simpático que fez O Alto da Compadecida, grande filme, grande obra transformada em filme e que você não pode perder a oportunidade de assistir. Vá lá, vá procurar, vá assistir, muito bacana. São lindos trabalhos que foram realizados por esses autores. O Ariano usa uma linguagem também muito simples, com muitas marcas de oralidade, e traz a crença, traz o trabalho de um alto, buscando o modelo medieval, dentro de uma construção bem simples, numa história com um enredo maravilhoso, engraçado, dinâmico, e você não pode perder isso. Tem que assistir. A Lígia, ela trabalha obras lindas também. A Clarice, A Hora da Estrela, trabalha com outros textos maravilhosos. Não deixa de ver também, de ler também. Os trabalhos dela são muito lindos. E o Guimarães Rosa, com todo o seu conteúdo, trará grandes novidades. Vou mostrar para você. Dá uma olhada. Essa é a Clarice. Clarice, com todo o seu trabalho, duas vertentes apresenta ao público. Uma prosa densa, psicologicamente vasculhada, ela vai ao interior da personagem e mergulha, buscando nela as profundezas de seu ser. Ela pretendia sondar tudo o que havia dentro dessa personagem, mostrar tudo o que não fora visto até então. A prosa dela é uma prosa riquíssima, num exercício maravilhoso de linguagem, com estruturas inimagináveis. O trabalho de Clarice é marcado
por grande e densa narração ou descrição psicológica. Guimarães Rosa, médico, literata. Se você pensar um pouquinho no início da nossa literatura, lá no romantismo, se você pensar um pouquinho, nosso indianista maior, lembra-se dele? Nosso indianista? Não? Não está se lembrando? Segunda geração, ultrarromantismo. Nós temos um outro poeta também muito bacana ali. Não está se lembrando? Vou dar uma dica. No indianismo, minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. Não está se lembrando? Com certeza está se lembrando. Nós temos ali um advogado. No barroco, um pouquinho mais atrás, lembra no barroco? Um poeta da boquinha suja, chamado de o Boca do Inferno. O que ele era, afinal? Outro advogado. Lá, no período condoreiro, aquele poeta que luta pelos escravos, está se lembrando? Aquele que vai gritar libertação, fim da escravidão, outro advogado. E aqui, nesse período, nessa geração, marcada por 45, que temos? Mais advogados, médicos, homens que não atuaram como médicos ou como advogados, mas que preferiram dar de si contribuição à história e à literatura por meio da revelação de tipos, de caracteres, a revelação de densas narrativas, maravilhosas reinvenções. Com uma linguagem mais radical, Guimarães Rosa trabalha essa profusão de personagens, de linguagens, de estruturas e vai apresentar aquilo que havia de mais agradável no universo mineiro, dentro do sertão de Minas Gerais. O Ariano Suassuna, olha o autor, muito bacana, faleceu em 2014, era mais um professor. Contava causos deliciosos, autor de O Alto da Compadecida, foi a obra considerada mais importante do trabalho dele, adaptada ao cinema, ao teatro, à televisão. Com essa obra, o Ariano, ele retoma elementos medievais, dos autos medievais, e trabalha junto ao medieval aquilo que o sertão nordestino tem de mais expressivo, a literatura de cordel. Aquelas revistinhas que contam histórias de heróis e que ficam penduradinhas nas feiras. As pessoas podem ler, comprar, levar. Cordel. Nesse trabalho, ele retoma o teatro popular. A proposta do texto de Ariano é exaltar as pessoas humildes, sempre. Exaltar o humilde e satirizar os poderosos. Satirizar os falsos religiosos, aqueles que se preocupavam com o ajuntar de bens materiais, com o explorar, só se preocupavam em explorar as pessoas, em tirar delas o máximo que pudessem. Ariano entra com o seu trabalho numa atmosfera circense, apresentando como que num circo, porque quem faz a abertura de O Alto da Compadecida é um palhaço, ele mostra que ali há vida e que a vida se mistura. O trabalho tem uma forte carga religiosa, porque nele aparece a Compadecida, ou seja, a mãe de Cristo, aparece o próprio Cristo como advogado que vai julgar o homem e que vai permitir que a mãe interceda pelo homem. E dentro desse conjunto que abarca elementos católicos, ele vai articular numa lógica o binômio bem e mal. Ariano consegue ser muito feliz ao fazer esse trabalho. Na verdade, a obra dele é um desdobramento dessa cultura religiosa nordestina. O homem nordestino é muito apegado a Deus e ele teme
as influências do mal. Por temer, ele ora muito, ele reza muito, ele está o tempo todo pedindo a Deus, clamando a Deus por chuva, por bênçãos, pela terra, pelo vigor, pelo fortalecimento da terra. Essa intervenção do elemento religioso também é apresentado lá no teatro medieval no período de Gil Vicente. Gil Vicente, aquele autor português que você estudou no início da literatura. Gil Vicente, ele é caricato, trabalha muito bem a imagem do mal e trabalha muito bem a imagem do anjo, a representação da bondade. Na obra do Ariano, com suas personagens João Grilo e Chicó, Ariano Suassuna nos leva a entender que ali havia os dois binômios. Chicó, a bondade, a inocência, e João Grilo, a maledicência, a esperteza, aquilo que encontramos em algumas pessoas. O esperto que dá o golpe, mas que tem um coração bondoso, que aprendeu a explorar por achar mais fácil, por ser mais preguiçoso. Na própria obra, Ariano também trabalha o mesmo binômio, apresentando aqueles que serão julgados como o mal, Satanás que vai tentar tomá-los, que vai tentar levá-los, e a presença do bem, marcada pela imagem, pela mãe de Jesus, como aquela que vai pedir, que vai se compadecer dessas pessoas e vai pedir por elas e vai clamar por elas. Então nós temos aí nesse jogo a intervenção do divino, a expressão do divino. E temos os dois trabalhando juntos, o sagrado e o profano, os dois aspectos apresentados ao mesmo tempo. Manifestações que naquele período estavam presas à igreja. Ariano vai percorrer o Brasil com suas aulas espetáculo, trabalhando diversidades, contando histórias, contando causos, apresentando a cultura brasileira. A proposta dele sempre é a identidade nacional contra o que ele chamava de lixo cultural importado dos Estados Unidos. O intuito do autor é sempre criar uma arte erudita a partir de elementos culturais presos ao Nordeste, presos ao Brasil. Erudição, instrução vasta, variada, adquirida da leitura. Isso é erudição. Ele queria que essa pessoa lesse, que ela direcionasse o seu conhecimento ao cunho acadêmico. Chamar uma pessoa de sábia, chamá-la de erudita, embora a rigor o conceito de sabedoria, observe, deva incluir competências amplas, como moral, experiência de vida e prudência. Então, para Ariano, era válido o conhecimento adquirido por meio do conhecimento, por meio do estudo, da leitura, da ampla leitura e do conhecimento acadêmico. Mas muito mais válido era aquilo que trazíamos das nossas experiências de vida, do nosso conhecimento moral e da nossa própria prudência nas escolhas que fazíamos ou que faremos ao longo das nossas vidas. Abraço para você e tudo de bom!